Ok, já está gravando. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Deixa eu tirar minha câmera aqui para iniciar a gravação. Então, bom dia. Espero que tenham passado um bom fim de semana. A gente vai, então, retomar o que a gente estava vendo aí no capítulo 4. Antes da gente começar, eu queria saber se tem alguma dúvida, alguma coisa específica que vocês queiram tirar. Se não tiver, a gente vai seguir. Vou fazer uma pequena revisão do que a gente viu na aula passada e daí a gente vai para continuar a matéria, tá? Então, qualquer coisa, me interrompam aí, vão me perguntando, tá? Então, o que a gente começou a ver aí na aula passada, né? Nas duas aulas passadas. Primeiro a gente viu, na semana passada, a conservação de massa, e depois a gente viu a conservação da quantidade de movimento, que nos ajuda a entender problemas o que a movimentação de fluido causa no exterior, ou o exterior causa no fluido, né? Relativa à variação da quantidade de movimento, e a gente viu que o agente externo que pode fazer isso é uma força. Então, a gente tem sempre um balanço aí de forças e a variação de quantidade de movimento que essa movimentação de fluido causa, né? Então, a gente fez isso. Hoje a gente vai ver algo bem semelhante, que é a variação de momento de quantidade de movimento, que é basicamente o mesmo conceito. Então, é bem importante que vocês entendam a força primeiro, para que a gente depois passe para o momento, né? Mas é basicamente o mesmo conceito. Assim como a movimentação de fluido vai causar uma força aí no meio em que ele está se movimentando, ao escolher um eixo, eu também vou causar um momento, e aí o balanço de quantidade de movimento também tem que ser zero, da mesma força que a força é um agente externo, lá vai ser um momento, ou um torque, alguma coisa assim que a gente vai ver, né? Então, a gente viu aí que para a quantidade de movimento são as forças, né, que balançam, e a gente chegou nessa equação aqui, que é o balanço de quantidade de movimento que a gente faz, ou seja, o agente externo que pode causar variação de quantidade de movimento no sistema é uma força, certo? E a gente divide sempre em força de superfície e força de campo. E quando a gente for falar de momento, também é a mesma coisa. A gente tem um momento causado pela força de superfície e um momento causado pela força de campo, certo? Aí a gente tem o lado direito da equação, que o primeiro termo é a variação no tempo da quantidade de movimento, e o segundo termo é a variação de quantidade de movimento causada pela entrada ou saída de massa através da superfície de controle, certo? E aí tem todos os problemas dos sinais, tal, que eu não vou repetir aqui. Nem preciso dizer que para momento da quantidade de movimento, esses sinais também são bastante importantes e até um pouquinho mais complicados, se a gente não fizer tudo com bastante cuidado, aí com referência, escolha o volume de controle do eixo, assim por diante. Aí, só para lembrar que a gente, então, viu, decompôs aí a equação em 3 eixos, e aí cada um, lembrando que aqui tem os componentes, né, das velocidades, que a gente viu no ano passado, a mesma coisa aqui, e aqui eu tenho a entrada ou saída de massa, então eu continuo com V, vetor, certo? A velocidade vetor, porque aqui eu não estou preocupado se ele está para a direita ou para a esquerda, ou para cima ou para baixo. Estou preocupado se a massa está entrando ou saindo. Então, para a quantidade de movimento, vai ser a mesma coisa, tá? Daí a gente fez vários exercícios, tá? Eu vou pular essa parte aqui, a menos que vocês tenham alguma dúvida, depois a gente volta. Viu a equação de Bernoulli, que vai ser útil para a gente resolver alguns problemas aí, principalmente para determinação, mas a equação de Bernoulli vai ser mais útil lá no capítulo 8, quando a gente for ver, mas a princípio a gente, através do Bernoulli, a gente sabe que a conservação de energia mecânica se conserva, né? Desculpa, a gente usa o princípio da conservação da quantidade de engenharia mecânica, da quantidade de energia mecânica, né, que é dividida em pressão, energia cinética e energia potencial. A gente vai usar bastante essa equação de Bernoulli para a gente determinar algumas condições, né, principalmente no capítulo 8, até um pouquinho no capítulo 10, depois em máquina de fluxo, porque ela nos ajuda a dar uma relação entre essas 3 quantidades aqui, e depois a gente vai ver também que entra a energia cinética, a energia térmica, quando a gente entrar com o balanço de energia, né? Mas a gente já viu algumas coisinhas desses aqui nos exercícios da aula passada, que, por exemplo, no jato d'água indo para cima, ao subir,
né? Um jato estava aberto à pressão atmosférica, por exemplo. Ao subir, eu vou mudando a energia potencial, e isso vai vai causar uma diferença na energia cinética, né? Ou, se eu tiver energia cinética, isso vai causar uma variação na área do jato que está indo para cima, né? Então, a gente viu isso em 2 exercícios, depois a gente vai voltar a ver isso, alguns exercícios que a gente vai fazer naquelas 2 aulas de revisão de prova, que é bastante importante, né? Então, um exemplo típico aí, eu jogando um jato para cima. Ao jogar o jato para cima, eu estou fazendo uma troca de energia potencial por energia cinética, e como por conservação de massa, eu tenho aquele ρVA constante, né, para um ρ constante, é um fluido incompressível, se ele está em condições atmosféricas, com pressão atmosférica. Ao subir, o jato vai diminuir a velocidade, e ao diminuir a velocidade, ele tem que aumentar a área. Então, essa relação a gente vai usar em vários exercícios, hein? E a gente pode ver essa equação de Bernoulli dessa forma, né, falando que a energia mecânica é constante, ou dessa forma, falando que a variação desses 3 termos de pressão, energia cinética e energia potencial vão ser zero. Tá? Isso a gente vai ver também. Daí fizemos alguns exercícios. Esse exercício aqui é aquele que eu estava citando, que vocês fizeram e entregaram. Espero que tenham entendido bem, mas senão a gente vai voltar a fazer exercícios parecidos aí dos alunos da prova. Que esse daqui é um bom exercício para a gente verificar se entendeu todas as leis até agora, que entra energia, conservação de massa, para a gente saber que a massa que está saindo aqui é a mesma massa que está passando aqui, e a massa aqui. Então, a conservação de massa vale nesse exercício. Bernoulli a gente usa para determinar a velocidade aqui, como é que a velocidade vai diminuindo com o aumento de altura, e a equação de energia, de quantidade de movimento, nos ajuda a saber qual a força que eu estou fazendo no cone para mantê-lo parado aqui, né? Ou para acelerar o cone, assim por diante, tá? Então, a gente usa nesse exercício as 3 equações, né? A gente vai ver, conforme vai complicando os exercícios aí para frente, todas as equações têm que estar insatisfeitas, certo? Então, eu tenho que conservar massa, eu tenho que conservar a quantidade de movimento nas 3 direções, eu tenho que conservar energia e eu tenho que conservar a quantidade de movimento, certo? Então, é isso que a gente está vendo aqui nas equações. Daí a gente viu 2 casos um pouco diferentes da equação de quantidade de movimento, que eu estou revendo aqui só para ver se vocês tiveram dúvida, mas toda vez que eu tiver com objetos se movimentando no fluido, é mais fácil a gente fazer esse volume de referência, o sistema de referência se movimentando com o objeto, que fica como se o objeto estivesse parado e o fluido se movimentando ao redor desse objeto. Isso aí a gente vai ver muito no capítulo 9, em que eu tenho queda de paraquedas, um avião, um carro se movimentando, tem várias situações. Se eu fixar um volume de controle no espaço, o fluido vai passar por ali e eu não vou conseguir resolver o exercício, né? Então, eu vou fixar o sistema de referência, porque não há diferença nenhuma. Por exemplo, o ar se movimentando ao redor do carro vai causar as mesmas forças do que o carro parado, o carro se movimentando no ar vai causar a mesma força do que o carro parado e o ar se movimentando na direção contrária. Então, a gente, como num túnel de vento, por exemplo, né? Então, para essas situações, a gente pode fixar um sistema de referência, que a gente chama de XYZ aqui nas equações. E a gente viu 2 casos particulares nas aulas passadas. Um deles, em que esse sistema estava viajando com velocidade constante, e aí a gente fica com essa equação, que é igualzinha à anterior, só muda a referência aqui. E o segundo exercício que a gente viu, que é mais geral, que torna a equação mais geral, além de ter velocidade, eu tenho uma aceleração, que é esse caso aqui, e deixa a equação mais geral. E fisicamente é importante vocês entenderem que as forças causadas, a força de superfície de campo causadas pela movimentação do fluido, ou o fluido causando essas forças, né, depende da ação e reação aqui que a gente está vendo, ela vai causar essa variação de quantidade de movimento, tanto no tempo quanto nas entradas e saídas aqui, mas ela pode causar também uma aceleração no meu volume de controle. Então, e aí os exemplos que a gente viu, por exemplo, eu posso bater aquele jatinho no carro, que é esse exemplo aqui. Se eu fizer uma força e mantendo esse carrinho parado,
essa aceleração vai ser zero, e toda a variação de quantidade de movimento que eu estou aqui no lado direito, ela vai ser suportada por essa força que eu estou fazendo para manter o carro parado. A outra situação é eu não ter força nenhuma, que foi esse exercício aqui, por exemplo, nem atrito, nem a resistência do ar, depois a gente vai ver como considerar isso. Ao jato bater no carro aqui, ao invés de segurar o carrinho para ficar parado, eu deixo ele acelerar, certo? Ao deixar ele acelerar, daí as forças serão zero, e essa variação de quantidade de movimento aqui do lado direito da equação vai causar uma aceleração no carrinho. Eu posso ter uma situação intermediária onde eu tenho as duas coisas, né? Isso a gente vai ver em exercícios também. Mas ao jato bater no carro, eu vou causar uma aceleração, mas essa aceleração pode causar uma força de atrito aqui no mais externo, que a gente vai ver no capítulo 9, né, que a gente chama de força de arrasto, e uma força de atrito no chão aqui, por exemplo. Então, eu teria tanto as forças quanto as coisas. Então, eu teria uma equação completa. Então, essa equação aqui é completa, né? A gente pode considerar que ela vale em todas as situações, onde as forças e as acelerações dos objetos são contrabalanceadas aí pela variação da quantidade de movimento no tempo e na entrada ou saída. Tá? Com essa equação, então, a gente consegue resolver qualquer exercício da forma integral, né? Desses que a gente está resolvendo. A gente vai ver isso ao longo dos exercícios, depois a gente vai voltar a ver isso nos exercícios do capítulo 8 e 9. Bom, não sei se ficou alguma dúvida, não sei se vocês chegaram a ver o exercício do foguete aqui, mas se não, a gente resolve ele nas aulas de exercícios, tá? Mas é bem simples, acho que até mais simples do que esse que a gente fez, porque esse daqui, o grande, um pouquinho mais complicado que o do foguete, o jato, ao bater o carro, ele vai acelerar, o carro, ao acelerar, ele muda a velocidade, e ao mudar a velocidade, ele muda a velocidade relativa do jato em relação ao carro, como a gente está vendo aqui no gráfico de baixo da direita. Ao mudar a velocidade relativa, eu vou também mudando a aceleração ao longo do tempo. Então, a gente viu que se eu tiver um sistema ideal, sem atrito e sem arrasto, esse daqui vai convergir para o valor 1, certo? Por quê? Porque o jato vai batendo no carro, o carro vai sendo acelerado, quando ele chegar na velocidade do jato, ele vai parar de acelerar, e aí ele vai se movimentar com velocidade constante, que é igual à velocidade do jato. Porque, fisicamente, eu não tenho nenhuma força de resistência, então a quantidade de movimento vai ser toda transferida para a movimentação do carro. Então, a gente chama esse período aqui de transiente, né? E o outro seria um regime permanente. Se eu tiver forças, a coisa, ele vai convergir para uma velocidade um pouco menor, porque eu vou, como a gente já disse na equação, né? Eu tenho que não só acelerar o carro, mas também tem uma força aqui, tá? Mas essa equação, então, é geral, eu consigo resolver qualquer problema, depois a gente vai voltar a resolver alguns. E hoje a gente vai entrar na conservação de quantidade de movimento angular, tá? Que para quem entendeu conservação da quantidade de movimento, isso daqui é simples, na verdade a equação fica mais complexa, mas o conceito é exatamente o mesmo, né? A movimentação de fluido vai causar forças, né? E ao fixar alguns pontos de referência, vai causar também momentos, né? Que a gente, a princípio, não viu naquele exercício. Mas aqui, eu não estou pedindo nada, mas nesse exercício aqui, por exemplo, eu também causaria um momento, né? Se você pensar fisicamente aí, ao jato entrar aqui e sair aqui, ele vai ter uma tendência a rotacionar esse carrinho, certo? Que a gente não perguntou aqui, eu não estava interessado nisso, então a gente não usou a equação da quantidade de movimento. Mas eu teria um momento também em relação ao eixo de referência, como a gente vai ver agora. Tá? Vamos lá. Então, se tiverem alguma dúvida da quantidade de movimento, vocês me avisem. Se sobrarem dúvidas também, nas aulas de exercícios, a gente vai voltar a ver alguns desses conceitos. Tá? Então, para a conservação da quantidade de movimento angular, a gente usa essa conservação para problemas que envolvem rotação ou quantidade de movimento, ou aplicação de torques, né, como em ventiladores, esse tipo de coisa. A gente vai ver depois em máquina de fluxo, lá no capítulo 10, que a gente usa esse princípio da quantidade de movimento angular para saber qual a rotação de um ventilador. Por exemplo, ao a gente ter o ar batendo nas pás, né, ele vai causar um momento, que é isso que a gente vai estar calculando lá.
vai ter uma força de reação, mas vai ter também uma quantidade de movimento. Então, a gente vai usar a mesma equação lá de conservação de N, que é essa daqui. Desculpa, eu acabei não colocando aqui. A mesma equação lá de conservação de N, mas agora a gente está transformando... o nosso N é a quantidade de movimento angular, que antes era a quantidade de movimento, certo? E a gente vai... O agente externo, que a gente vai conseguir mudar essa quantidade de movimento angular, antes era uma força, agora é um torque. Então, T é o torque exercido sobre o sistema pela vizinhança. Então, lembrando que a gente vai escolher o volume de controle, e, de novo, esse torque é o torque que está sendo exercido sobre esse volume escolhido, certo? E o H aqui é a quantidade de movimento angular. Opa, desculpa, aqui ficou meio ruim o desenho. Então, torque é o sistema e o H é a quantidade de movimento angular. Antes era força e quantidade de movimento, agora é a quantidade de movimento angular e torque, tá? E aí o torque é um pouquinho mais difícil de entender, mas um pouquinho mais complicada a equação, mas o princípio é exatamente o mesmo, né? Então, de novo, eu vou pegar um sistema, esse sistema é decomposto por vários pedacinhos aí, vários DMs, né? E antes, para a quantidade de movimento, eu multiplicava a velocidade pelo DM. Agora eu estou multiplicando um raio vezes a velocidade, e isso vai me dar um torque sobre o sistema, certo? Então, esse raio vezes a velocidade vezes o dm vai ser transformado aqui, é o torque do sistema, tá? E assim como a gente tem forças de superfície, forças de campo, a gente vai ter torque devido às forças de superfície e torque devido às forças de campo. E a gente vai acrescentar aqui um torque de eixo, que é o torque, por exemplo, no exemplo que eu dei, é do ventilador, né? Ao girar um ventilador, eu tenho um torque que está sendo exercido aí sobre o meu sistema. Então, eu tenho agora tenho três coisas: força de superfície, o torque devido à força de campo e o torque de eixo. Essas são as três forças que são os agentes externos que podem causar variação de quantidade de movimento. Se ficar em dúvida, a gente vai ver um pouquinho nos exercícios aí de novo, a aplicação de cada um dos três. E do lado direito da equação, a gente continua com aquela equação que a gente estava vendo até agora, que era o dm, né, que é o ρdv. Para a massa, isso daqui era 1. Para a quantidade de movimento, isso daqui era v, essa quantidade aqui. E para a quantidade de movimento angular, é o r vezes o v. Então, cada pedacinho de massa vai ter uma contribuição para a quantidade de movimento angular. Se eu somar isso sobre todo o volume de controle, eu tenho toda a quantidade de movimento angular do meu volume de controle. A variação disso no tempo é quanto varia de quantidade de movimento angular do meu sistema, certo? Do meu volume de controle, desculpa. E aqui eu tenho de novo aquele termozinho ρVA, que é a quantidade de movimento que entra ou sai do sistema, que é o nosso M ponto, certo? E essa massa entrando ou saindo, na quantidade de movimento, a quantidade de conservação de massa é a própria massa que está entrando ou saindo. Essa M ponto multiplicado pela velocidade é a quantidade de movimento que entra e sai, e ela multiplicada pelo RdV é a quantidade de movimento angular que entra e sai do meu sistema. Então, de novo, eu vou fazer um somatório sobre toda a superfície de controle, e ela vai ter, então, contribuição só onde a massa entra e sai, de novo, né? E aí, esse é o lado direito da equação, que é um pouquinho mais complicado, porque eu tenho uma multiplicação vetorial aí, eu vou ter que calcular um momento. Mas o princípio é exatamente igual à da equação que a gente viu na semana passada. Bom, aí, colocando tudo junto, né, tanto o lado direito, que está aqui, quanto o lado esquerdo da equação, eu vou ficar com essa equação, que é um pouquinho maior, né, ou essa equação aqui, que já colocada na forma final aqui, né? Eu tenho o R vezes a força de superfície, aqui é a variação de quantidade de movimento devido à força da gravidade, certo? Então, cada pedacinho de massa lá dentro tem um peso, esse peso multiplicado pelo raio, né?
em relação ao eixo que eu escolhi, vai ter uma quantidade de movimento também. Em geral, isso daqui é pequeno, perto do resto, a gente vai ver nos exercícios aí, mas pode acontecer de a gente ter esse termo, né? E esse daqui é o torque de eixo, que a gente vai ver nos exemplos, mas assim, eu já dei alguns exemplos do ventilador, qualquer rotor que a gente tenha, bombas, turbinas, tudo. Ao rodar eixos, eu vou transformar essa quantidade de movimento angular num torque, né? Ou o contrário, né? Por exemplo, por uma bomba, eu vou ter um torque que vai causar a movimentação do fluido. Isso a gente vai ver bastante no capítulo 8 e depois no capítulo 10, tá? Então, essa equação é a base para a gente depois entender as máquinas de fluxo lá no capítulo 10, tá? Onde o fluido, ao passar pelas pás de um ventilador, de uma turbina, de uma bomba tal, ela vai causar um torque de eixo, né? Esse torque de eixo é que vai captar energia, por exemplo, ou vai usar energia para movimentar o fluido e assim por diante. É por isso que essa equação, embora complexa, ela é bastante importante para a gente, para a mecânica dos fluidos. Várias máquinas de fluxo são projetadas baseadas nessa equação aqui, tá? E do lado direito, aquilo que a gente já viu no slide anterior, tá? Então, a gente fica com essa equação final aqui, que a gente viu aqui, né, onde eu só substituí o dm pelo ρdv. Lembrando, né, que a gente sempre transforma ρdv aqui, porque é mais fácil a gente trabalhar nas coordenadas do volume de controle. Então, em vez de trabalhar com dm, é com dv que a gente trabalha aqui, tá? Então, essa equação aqui é o que a gente vai trabalhar na conservação de quantidade de movimento angular. A gente vai ver alguns exemplos simples. Os exemplos aqui podem ser bastante complicados aí. A gente vai ver mais em detalhe isso lá no capítulo 10, quando a gente falar de máquina de fluxo. Tá? Aqui, no capítulo 4, a gente vai ver uns exercícios mais simples. Só para dar um exemplo para vocês, tem o exemplo do livro aqui, eu vou só comentar sobre esse exemplo, depois eu vou resolver um outro exemplo aqui para a gente ver dois, né, ver uma variação. Mas o exemplo mais simples possível, né, que a gente pode ter para entender fisicamente essa conservação de quantidade de movimento angular, é aquele sprinkler, né, que é aquele regador giratório que a gente tem em jardim, por exemplo, onde eu vou entrar água por uma mangueira aqui desse rotator, ele vai passar aqui, ele vai sair em 2 pontos aqui, nesse caso aqui ele está saindo até com um ângulo de 30 graus. Ao sair essa velocidade aqui, ao jato sair para lá, ele vai causar uma força no sentido contrário aqui, certo? Então, a gente pode usar o princípio da quantidade de movimento, que a gente viu na semana passada, para calcular essa força. Nesse momento aqui, eu nem quero saber muito essa força, porque essa força aqui vai ser igual a essa força que eu estou gerando lá. Então, o somatório de forças, nesse caso aqui, ele é zero, porque ele tem uma simetria aí, né? Então, ele está jogando o jato para cá e o jato para cá. Por simetria, as duas forças aí vão se cancelar. Mas ele vai causar um momento que vai fazer com que esse regador giratório fique girando, certo? Então, eu posso fazer várias perguntas relativas a esse exemplo aqui. Por exemplo, eu posso perguntar qual é o torque que eu tenho que fazer, ou seja, quanto que eu tenho que segurar esse rotator aí para ele não sair rodando, certo? Ou eu posso deixar ele rodando, como a gente viu na aula passada, e perguntar qual a aceleração angular que eu tenho desse sistema. Então, tem várias perguntas possíveis aí de fazer, ou eu posso dar para vocês a vazão de saída e a rotação e perguntar realmente qual é o momento que eu tenho. Então, tem várias perguntas, porque aqui eu tenho vários termos, né? Eu tenho a força de superfície, eu tenho isso daqui, eu tenho o torque de eixo, né? Eu tenho várias possibilidades aí. Eu posso segurar isso parado, posso deixar ele rodando com uma velocidade angular constante, assim como a gente viu lá na quantidade de movimento, né? Batendo o jato no carrinho, eu poderia manter o carrinho parado, aí eu calculo a força. Eu posso ter o carrinho andando velocidade constante, e aí eu calculo a velocidade relativa, e aí calculo a força. Ou eu posso deixar o carrinho acelerando. Aqui é exatamente a mesma coisa. Eu posso manter o sistema parado, e aí eu calculo esse momento, esse torque que eu tenho que fazer. Eu posso deixar ele girando com velocidade constante, ou eu posso deixar ele acelerando, certo? Então, são as 3 possibilidades, e acho que na lista de exercícios tem as 3 variações, tá?
E aí o problema pode ficar complexo, né? A gente vai ver, então eu recomendo que vocês leiam com cuidado esse exemplo aqui, e eu vou fazer um outro aqui em aula para a gente entender dois, né? Isso daí está no livro, então vocês podem olhar e ver se tem dúvidas. Então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer nesse sentido é fixar um volume de controle, que é esse que ele colocou aqui pontilhado, certo? E aí eu tenho as saídas e entradas aqui de fluido, e tenho o eixo escolhido aqui, que ele coloca aqui, que em geral a gente coloca aqui no centro até para facilitar um pouquinho o exercício, tá? Que é exatamente o que ele fez aqui. Ele colocou o eixo bem aqui no centro, certo? E aí eu tenho as forças aqui e eu vou calcular. Então, podem ler esse exercício lá no livro. Se tiverem dúvidas, no começo da aula que vem a gente tira as dúvidas sobre esse exercício, tá? Eu vou resolver um outro, mas é basicamente a mesma coisa, só simplifica um pouco a equação, é um pouquinho mais rápido para a gente resolver em aula e tirar as dúvidas aqui, tá? Então, esse aqui é um exemplo onde eu tenho um fluido entrando numa tubulação, que é esse daqui, certo? No caso aqui é um petróleo, provavelmente de qualquer lugar aí, né? Ele está entrando numa tubulação, ele tem toda a geometria calculada, ou seja, tem o raio e tem essa distância aqui de 20 metros, então o fluido está entrando aqui por cima, né? E saindo lá por baixo, certo? Então, a princípio, eu poderia dar um exercício como esse pedindo para você calcularem as forças, como a gente fez até agora, né? Tem entrada e saída de fluido, peço para calcular as forças. Mas ao entrar aqui em cima e sair lá embaixo, além da força, ele vai causar uma rotação nesse sistema, certo? Porque aqui é de se esperar que eu tenha uma força sendo exercida aqui do fluido sobre esse sistema, e aqui é de se esperar que eu tenha também uma força, porque eu estou fazendo o fluido sair para cá. Como essas forças estão desalinhadas, além do somatório de forças aí, eu estou rodando, eu estaria rodando. Então, para segurar isso parado, eu tenho que ter uma força e eu tenho que ter também um torque, eu tenho que segurar isso parado, tá? Então, vamos lá. Então, ele dá aqui a geometria, basicamente aqui é o diâmetro e esse comprimento aqui, dá a vazão, que é 0,58 metros cúbicos por segundo, e pede a força e o torque que são exercidos pela tubulação dos seus suportes, tá? Isso é bem comum toda vez que eu estiver dimensionando um cotovelo, uma tubulação, toda vez que o fluido está passando por uma tubulação, que isso a gente vai ver bastante no capítulo 8, eu vou ter rotações e eu vou ter forças, então eu tenho que manter isso parado, e para dimensionar o sistema, eu tenho que saber calcular essas forças, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer, então? Calcular essas forças em relação a isso. Primeira coisa que a gente está fazendo aqui no exercício é escolher o volume de controle, que é esse em vermelho aqui. Certo? Por que eu escolhi esse volume de controle? Eu vou estar perpendicular a entradas e saídas aqui, vai facilitar um pouquinho o meu cálculo, certo? A outra coisa que eu vou fazer é escolher o eixo. Eu vou colocar aqui em verde. É isso daqui. Certo? Então, o eixo Z está na direção ortogonal à tela aqui, depois o eixo Y para cima e o eixo X para lá. A escolha desse volume de controle, logicamente, é arbitrária. Eu posso colocar onde eu quiser e a solução não pode depender da escolha, não tanto do volume de controle quanto do eixo. No caso aqui foi colocado nesse ponto, né, a origem, para facilitar um pouquinho, porque essa força aqui vai passar pelo eixo, então eu estou zerando o momento dessa força aqui. Isso vai me facilitar para calcular o momento aqui. Eu poderia colocar ele aqui em cima também, certo? Aí seria exatamente igual, eu estaria zerando o momento relativo a essa força aqui e calculando essa. E aí, com base em uma, eu calculo a outra. Então, tanto faz. Na verdade, ou eu poderia estar escolhendo ele aqui no meio, exatamente no meio aqui dos 20 metros, e aí eu estaria calculando o momento em relação a isso. Dá para resolver dos três jeitos, se vocês quiserem testar em casa depois. Como eu falo em todos os exercícios, né, toda hora que a gente vai escolher, a resposta final não pode depender da escolha do volume de controle do eixo, tá? Mas eu vou escolher o volume de controle e o eixo que facilitem a solução. É isso que a gente vai fazer. Então, aqui a gente vai usar os três princípios, né? Conservação de massa, conservação de quantidade de movimento e conservação de quantidade de movimento angular. A conservação de massa, ele nem escreveu aqui no exercício, porque
porque eu vou usar a conservação de massa porque eu tenho a massa na entrada e eu só vou usar sabendo que a massa na saída vai ser igual, certo? Então, na hora que eu vou calcular a velocidade aqui, ela vai depender da velocidade de entrada, certo? Como no caso aqui o diâmetro é igual, a vazão aqui vai ser a mesma e a velocidade também vai ser a mesma. Então, ele nem escreveu aqui, porque eu uso a conservação de massa só para saber a velocidade na saída, que é igual à velocidade de entrada. Mas se eu tivesse um diâmetro diferente na saída, por exemplo, eu teria que usar essa outra equação aí para calcular o V2 aqui, tá? Então, ele está chamando de 1 a entrada e ele está chamando de 2 a saída. Bom, aí tem uma particularidade, né, que essa tubulação, ela está com uma pressão lá dentro diferente da pressão atmosférica. Então, essa daqui vai fazer também uma variação aí no meu problema. E eu vou trabalhar com pressão manométrica, certo? Então, a pressão aqui que ele está dando é sempre relativa à pressão Então, eu estou desconsiderando toda a pressão atmosférica, né? Porque ao fazer a manométrica, eu subtraio da zero. Mas eu tenho uma pressão aqui em 1, eu tenho uma pressão em 2. E essa diferença de pressão é que vai causar aí também uma variação de momento, tá? E também de força, tá bom? Então, a equação que a gente vai usar é essa, né? Quantidade de movimento, e essa que é a quantidade de movimento angular. E a conservação de massa só para saber que a velocidade de saída é igual à velocidade de entrada. Bom, vamos lá. Então, primeiro, ele vai usar a quantidade de movimento na direção x. Por que ele vai usar na direção x? Porque eu só tenho forças em x, certo? Aqui eu não tenho forças em z, perpendiculares aqui à tela, né? E também não tenho forças em y, porque eu só tenho entrada ou saída em z. Então, ele já está desconsiderando o y, mas se eu tivesse a saída num ângulo, eu teria que considerar também o fy, tá? Aí, o FB é zero, porque ele está desprezando aí a força de gravidade aqui no meu sistema, senão eu teria que considerar também uma força de gravidade, tá? O que mais que é zero aqui? Ele é regime permanente, então eu estou indo, esse sistema está sempre na mesma situação, né? Se eu tirar fotos aí ao longo do tempo, ele está sempre igual. Então, dificuldade de ver o mouse aqui. Esse termo aqui vai para zero também, porque é regime permanente. Então, eu tenho como calcular a força em x pela conservação de quantidade de movimento em x, que é dado pela entradas ou saídas aqui da conservação de massa, entrando, né, do fluxo de massa, vai balancear essa força. Tá? E pela conservação de quantidade de movimento, eu também tenho regime permanente, então isso daqui vai para zero. Eu não tenho nenhum torque de eixo, ou seja, se eu tivesse isso daqui aqui e segurando esse torque aqui, girando esse sistema, aí eu teria um torque de eixo. Nesse caso, eu não tenho. Eu só tenho as forças mesmo sendo aplicadas sobre o sistema. Então, esse torque aqui vai para zero. Certo? Eu poderia segurar o sistema colocando esse sistema sobre um eixo e segurando esse torque, não, mas não é isso que eu estou fazendo. Eu estou segurando isso através da fixação desse sistema aí num Rx e Ry, aqui, tá? E eu tenho esse termo aqui também indo para zero, sabendo que eu não tenho, através da gravidade aqui, eu não tenho nenhum momento aplicado aqui ao meu sistema. Estou desprezando essa parte da força da gravidade, tá? Por que eu estou desprezando? Porque as outras forças são muito maiores aí do que a força da gravidade. Eu teria algum torquezinho causado pelo peso do sistema se eu tivesse, dependendo de onde eu estou aplicando a força, onde eu estou colocando o eixo, tá? Mas ele está desprezando isso, porque isso é muito pequeno perto da força que a movimentação de fluido vai fazer. Tá? Então, na equação 1, as forças estão balanceando aqui a entrada e a saída de massa, e na equação 2, aqui de baixo, a quantidade de movimento, que é dada pelas essas forças aqui, estão sendo balanceadas pela entrada ou saída de massa, só que a entrada ou saída de massa multiplicada por U vai me dar a quantidade de movimento, e a massa entrando ou saindo multiplicada por RV vai me dar a quantidade de movimento angular. Então, eu vou usar essas duas equações
para calcular essas duas forças que eu tenho aqui, RX1 e RX2, tá? Bom, espero que tenha ficado claro o exercício, né? Agora a gente vai entrar um pouco na parte matemática, resolvendo essas duas equações. Se não ficou, você me avisa. Bom, de novo, eu coloquei a figura aqui do lado. Na primeira equação, então, quais são as forças que a gente considera que são aquelas forças de superfície? Eu tenho o Rx e o Ry, que são as duas forças que ele está colocando aqui para segurar esse sistema, certo? E eu tenho as duas forças relativas à pressão que estão sendo aplicadas. Se eu tivesse um escoamento aberto, isso daí ia se cancelando. Mas como eu tenho P1 diferente de P2 aqui, eu vou ter um P1 menos P2 vezes a área, que vai aplicar também uma força e vai aplicar também uma quantidade de movimento aí ao meu sistema. Certo? Isso daqui, do lado direito da equação, eu tenho o U1 vezes o M ponto, certo? E aí, lembrando que por que aqui é menos M ponto? Quem saberia me dizer aí? Vem dessa equação aqui, né? Então, primeiro eu estou aplicando a conservação de momento, depois a quantidade de movimento. Por que esse sinal aqui é negativo? Por causa das superfícies de controle e a superfície de controle e a vetor velocidade? Desculpa, que você pode repetir? Meu fone estava desligado aqui. Aí fez a transição da caixa para o fone, eu não ouvi sua resposta. Não, é que é por causa da superfície de controle aí, que a gente tem a área e o vetor velocidade, na multiplicação escalar. Exatamente, é o mesmo princípio que a gente estava vendo no passado. Como o dA é para fora e a velocidade é para dentro, eu tenho menos m ponto aqui, certo? Em 2, como o dA é para fora e a velocidade é para fora, eu tenho mais m ponto aqui. Aqui a mesma coisa, por que o U é positivo? Porque ele está para a direita, certo? E o meu eixo foi definido, o eixo X foi definido para a direita. E aqui o 2 é positivo também, porque ele também está para a direita, e ele o eixo está alinhado para a direita. Então, se eu somar ao lado direito, vocês vão ver que o U vezes o menos M ponto, mais o 2 vezes M ponto igual a zero. Mas, por conservação de massa, o 1 igual ao 2. Então, esse termo aqui vai para zero. Certo? Então, a quantidade de movimento que a gente está tendo relativa a esse sistema aí não é devido à entrada e saída de massa, porque a massa está entrando com uma mesma velocidade na direção X e saindo com a mesma velocidade em módulo na direção X em outra posição. Então, em termos de força, eu não teria força nenhuma sendo feita aqui, certo? Mas o problema é que a força em 1 está sendo feita num ponto e a força em 2 está sendo feita em outro ponto. Então, isso não vai causar forças, como a gente vai ver, mas isso tenderia a causar uma rotação aí do meu sistema, certo? Então, o balanço de forças aqui está sendo equilibrado. Se eu, por exemplo, tivesse essa tubulação, vou pegar aqui, entrando aqui e saindo aqui, por exemplo, aí eu teria uma força, ou entrando aqui e saindo aqui, aí eu teria balanço de forças. Mas como ele está entrando aqui e saindo aqui, como a gente viu, a somatória dessas dois termos aqui foi para zero. Então, essa força relativa aqui, o Rx1 e o Rx2, que eu tenho que fazer para segurar esse sistema parado, ela está sendo só o suficiente para equilibrar esse diferente de pressão. Como a pressão 1 é maior do que a pressão 2, eu vou ter que ter um Rx para equilibrar essa diferença de pressão. Tá? Então, a gente vai ver aqui que o Rx1 mais o Rx2 vai ter que ser igual ao P2 menos P1 vezes o A. Eu poderia calcular isso aqui direto o Rx, estou pedindo o Rx, só que eu estou decompondo em duas forças, porque ele está segurando o sistema em dois pontos aqui, né? É como se esse sistema, para ficar parado, ele está segurando em 1 e está segurando em 2. E por que eu não separei, eu não juntei R1 e R2? Porque aqui o importante para a gente aqui não é exatamente a força que a gente quer calcular. Ele está até calculando a força, mas eu quero calcular o momento, quanto que essas forças estão causando de torque aí no meu sistema, quanto que eu tenho que fazer para ficar parado.
Por isso que eu decompus. Num problema lá atrás, da semana passada, eu perguntaria só o RX, que é a resultante total, que é o RX1 mais RX2. É que eu estou decompondo em duas, que é o RX1 e RX2, para poder calcular esse momento que elas causam. Tá? Mas, de qualquer forma, a força resultante RX vai ser o P2 menos P1 vezes o área. Tá? Bom, vamos lá. Aí, essa é a primeira equação que eu vou usar para resolver o sistema. As minhas incógnitas aqui. Vocês estão ouvindo? Alguém está falando que está ruim? Estão conseguindo ouvir? Não, professor, é que o seu microfone está chiando um pouquinho, mas eu acho que não está atrapalhando entender. Está só chiando um pouquinho. Eu vou só tentar, então, desligar o fone e voltar a ouvir na caixa aqui e ver se o microfone da minha câmera fica melhor. Daí vocês me avisam. Tranquilo. Professor, agora você está mutado. É porque ele tirou o fone, acabou de tirar o fone. Mas ele estava riscando a tela, eu acho que ele estava explicando. Alô, vocês estão me ouvindo? Alô? Sim. Agora sim. Eu acho que deu algum probleminha aí, mas se ficar chiado ou ruim, vocês voltam a me avisar, tá? Eu tentei mudar aqui da câmera para o fone e tal. Bom, de qualquer forma, então, de novo, eu estava repetindo aqui o que eu estava falando, então eu estou calculando o RX1 e RX2, e para isso eu estou usando duas equações, que são essas duas equações, eu tenho duas equações, duas incógnitas. Se eu tivesse pedindo, como eu falei, não sei se vocês ouviram bem, só a força que eu tenho que fazer para esse sistema ficar parado, eu usaria só a equação de cima, e aí eu calcularia só o RX, certo? E esse RX seria relativo só ao ΔP aqui das pressões vezes o área. Então, isso aí estaria resolvido, eu calculei força. Mas o que eu sei aqui, como essas forças RX1 e RX2 estão sendo aplicadas em pontos diferentes, além da resultante da força, eu estou causando um momento aí, né? E por isso que eu estou usando a segunda equação. Então, eu vou calcular a segunda equação, né, dessa forma, que é essa daqui que a gente viu aqui embaixo, né, a equação 2 aqui, chamando isso daqui de 1, isso aqui de 2. Então, na equação 2, eu tenho, primeiro, eu coloquei o eixo aqui, né, o meu sistema de referência aqui, e isso vai me facilitar a solução, porque eu estou zerando o momento em relação a esse eixo da força 2. Isso vai me permitir calcular a força 1, certo? Eu poderia colocar ele aqui em cima também e fazer o contrário, né? Aí eu estaria zerando o momento em relação à força 1 e calculando em relação à força 2. Tanto faz, se vocês quiserem resolver desse jeito também, dá para fazer. Então, vamos lá. Colocando o sistema de referência aqui, como ele colocou no exercício, isso daqui vai para zero, certo? Que é o termo da força 2 aqui. Por quê? Porque a minha força 2 passa pelo eixo, então ela não causa momento nenhum, certo? Assim como isso daqui vai para zero, porque mesma coisa, né? A massa que está saindo aqui, a momento relativo a essa saída de massa vai passar pelo eixo zero, então ela não causa momento nenhum, certo? Então eu tenho só aqui nesse caso duas forças, né? O momento relativo a essa força 1 em relação a esse eixo zero tem que ser cancelado por essa entrada ou saída de massa aqui do meu sistema, né, que vai em ponto, multiplicado pelo RV.
E, de novo, por que o M é negativo aqui? Pelo mesmo motivo daqui de cima, que a gente perguntou na equação de cima, mas ele é negativo porque a massa aqui está entrando no meu DA, está para fora, certo? Então, continuo sempre, né, todas as vezes que eu tiver o M ponto, eu tenho que calcular se o M ponto é positivo ou negativo, sabendo se ele está entrando ou saindo. Antes, ali em cima, ele estava multiplicado pela velocidade, e aqui ele está multiplicado pelo RV, certo? Bom, aí, esse momento que eu estou calculando é um momento em relação ao eixo O, certo? Então, se vocês olharem, é como se eu colocasse o polegar aí na direção ortogonal, e eu estou causando aquele momento que a gente normalmente faz com a mão, aí, de momento, certo? Então, ele vai causar um momento que ele tenderia a girar o sistema em relação ao ponto O, tá? E aí eu tenho que calcular, então, esse momento, que é o momento em relação a K, certo? Então, o que é esse momento? Primeiro, é a força que está passando aqui, certo? Vezes o raio. Então, esse raio aqui é L, certo? Que é esse raio aqui. Ou seja, a distância em relação a O. E a força é o Rx1 mais o P1 vezes A. Por que é para a direita? Por que é positivo? Porque eu estou alinhando em relação ao eixo escolhido, certo? Então, o Rx1 é para a direita, então aqui é positivo. A pressão 1 é para a direita, então isso aqui é positivo. Então, o Rx1 vezes o P1, ele vai causar uma força nessa direção, e isso está causando uma rotação em relação ao eixo O, que é o momento que é essa força multiplicada por esse raio. Aí, da mesma forma, a massa que está entrando, né, que é negativa, porque ela está entrando, multiplicada por esse raio, que é o L, certo? E multiplicada pela velocidade, que é aqui, certo? E aí, por que ela é negativa? Quem sabe dizer aqui por que é negativa? Tanto aqui quanto aqui. No primeiro termo, eu acredito que seja pela modificação da regra da mão direita, que eu vou ter negativo, e no outro é porque eu estou com massa entrando e não saindo do sistema. Exatamente. Assim como eu tenho que fixar um eixo, né, eu tenho que fixar uma regra para o sinal do momento. E aí, quando ela falou, não deu para ouvir bem o que ele falou aí, mas está chiando um pouquinho, espero que o meu não esteja assim também. Mas eu tenho que fixar, por exemplo, eu posso usar a regra da mão direita, por exemplo, eu poderia usar da esquerda, e saber se o momento é no sentido do relógio ou contrário ao relógio, certo? Então, se ele é para um sentido, eu vou ter positivo, se ele é para outro sentido, eu vou ter negativo. E aí eu vou ter que fixar, assim como eu fixo o volume de controle e o eixo de coordenadas, e aí para os eixos eu vou fixar se o x, y e z são positivos para baixo, para cima, para direita, para esquerda, assim por diante, eu vou fixar a regra do momento e saber se ele vai ser num sentido ou em outro, certo? E aí eu tenho que usar essa mesma regra para a resolução de todo exercício. Então, no final, aí que vai dar, o que eu vou usar? Eu vou usar essa equação aqui para calcular o Rx1, certo? Sabendo que, então, essa força aqui que está fazendo e essa entrada de massa vão causar um momento em relação a esse ponto O que tem que se equilibrar. Tem que valer aí a conservação da quantidade de movimento angular. Por quê? Porque o sistema está parado, certo? Se ele está parado, a quantidade de movimento que o fluido angular, que o fluido está causando ao passar pelo sistema, ela tem que ser equilibrada por essa força que eu tenho que fazer, que no caso é Rx1, para que eu fique com o sistema parado, certo? Então, aí, eu vou usar essa conservação de quantidade de movimento angular em relação ao ponto O aqui, para calcular o Rx1. Por quê? Porque o L eu conheço, a velocidade eu conheço, o fluxo de massa eu conheço, a pressão eu conheço, o L eu conheço, então a única incógnita que eu tenho dessa equação é que é o Rx1. Certo? Ao, então, resolver essa equação, eu calculo o Rx1. Como eu tinha outra incógnita, o Rx2, eu vou usar a equação de cima aqui para calcular, que eu estou chamando de equação 3, essa aqui seria a equação 4, né? Então, a 3 é uma consequência da 1 e a 4 é uma consequência da 2. Eu vou, já que eu calculei o Rx1 a partir da equação 4, eu vou calcular o Rx2 a partir da equação 3. Eu vou substituir o Rx1 na equação 3 e calcular o Rx2. Então, aí eu calculei as duas incógnitas que eu tinha no sistema.
que são a reação RX1 e RX2, para manter o sistema parado. Certo? Então, as duas que eu estou querendo calcular. Ele pergunta ainda, aí logicamente vem aquele mesmo problema da força que a gente está calculando. Ele pode pedir várias coisas aqui, né? Então, no exercício aqui, ele perguntou determinar a força e o torque exercidos nos suportes, né? Então, eu tenho dois suportes aqui, um suporte em 1, um suporte em 2, que é onde eu estou segurando o sistema. Ele pergunta as forças que eu estou fazendo aí e qual o torque que essas forças vão fazer. E aí o torque tem que equilibrar o torque também em relação a isso, certo? Que é o torque em relação a esse ponto O. Então, a força que eu estou fazendo, ela tem que ser menos a força que eu acabei de calcular, certo? Por quê? Porque essa é a força sobre o volume de controle que eu calculei. É a força que o volume de controle está fazendo no sistema vai ser menos essa força, certo? E o torque é a mesma coisa. O torque que eu estou causando no sistema é o R vezes a força Fs, e o torque, o momento que ele causaria seria um momento no sentido contrário, que é o menos R vezes Fs. Então, uma é a força que eu estou calculando e o seu torque. Certo? Na verdade, aqui, eu até não concordo muito com a solução dele, né? Desculpa, está certinho. Ele perguntou a força exercidas, né? Ele calculou o KX1 e o KX2. Eu poderia perguntar direto o KX, que é a mesma coisa que eu desenhei aqui, que é a subtração das duas, né? Por que essas forças são diferentes? Porque a pressão em 1 é diferente da pressão em 2. Então, isso daí tenderia a causar um torque. Isso vai fazer com que a força que eu esteja fazendo no suporte 1 seja um pouquinho diferente da força que eu estou fazendo no suporte 2. Né? Se essa quantidade de movimento angular fosse desprezível, eu poderia dividir essa força em 2 aqui, cada suporte está segurando metade, mas como eu estou fazendo um torque, o RX1 vai ser um pouquinho maior em módulo do que o RX2. Né? E, logicamente, o RX1 vai ter o sinal contrário ao RX2 aqui, porque aqui a massa está vindo nessa direção, então, para segurar o sistema parado, eu tenho que fazer uma determinada força, que ela é contrária ao RX2 lá embaixo, porque lá o fluido está saindo, certo? Num fluido está entrando e no outro fluido está saindo. Então, logicamente, essas duas forças vão ter sinais opostos aí em relação ao eixo de referência. E para a relação ao torque, ela está causando uma força que é o R vezes o Fs. Então, eu achei esse exercício um pouquinho mais interessante para dar em relação ao do livro, mas é importante vocês lerem do livro, né, por dois motivos, né? Porque aqui eu estou calculando as forças e o torque ao mesmo tempo, calculando as duas, né? Lá na outra a força é desprezível, nesse exercício aqui, né? E esse daqui é um pouquinho mais demorado para fazer, porque eu ainda tenho o ângulo, tem várias coisinhas, vários detalhes aí. Mas eu peço para vocês lerem esse daqui, e se ficarem em dúvida aí sobre esse exercício em particular, a gente volta no começo da aula que vem. Mas aqui eu tenho duas diferenças, né? Aquele lá eu estou permitindo o sistema referente, é como se eu não tivesse, aquele exercício seria como se eu não tivesse esse suporte aqui segurando. Eu tenho dois suportes aqui, um aqui e um aqui. É o que aquele exercício está fazendo. Estou segurando o sistema em duas partes e estou calculando as duas forças. Nesse exercício eu estou livre, então eu estou substituindo essas duas forças pelo torque de eixo, que é justamente o torque que eu tenho que fazer para manter isso parado. Tá? Então são os dois exercícios. Aí tem um terceiro exercício aqui, que eu tenho que fazer, mas acho que não vai dar tempo aqui, mas é bem parecido. Ele é até um pouquinho mais simples do que o do livro. Depois a gente faz esse daqui na aula que vem, mas eu estou, mesma coisa, saindo o jato aqui, só que aqui não tem um ângulo, então facilita um pouquinho. E aí ele vai rodar esse sistema aqui, ou manter parado, assim, mesma coisa, usando o mesmo princípio. Tá? Ficou alguma dúvida nesse exercício aqui que eu resolvi? Deu para entender bem? Viram que talvez o complicador maior aí seja, de novo, a parte dos sinais, né? Então, eu vou ter os sinais relativos à massa entrando e saindo, eu tenho os sinais relativos à fixação do eixo e do sistema de referência, que vai ter suas direções positivas, e isso vai implicar em forças positivas ou negativas, e velocidades positivas e negativas.
E aí eu tenho agora um terceiro sistema que eu tenho que fixar se o meu momento no sentido do relógio é positivo ou negativo, e aí com isso eu vou ter que fixar todos os momentos em relação a esse sistema, tá? E aí eu vou ter essas três coisas, isso dá margem a vários errozinhos que a gente pode fazer, então bastante cuidado. A minha recomendação é que vocês sempre façam isso. Para massa, entrada ou saída de massa, eu sempre fixo o DA para fora, é nossa convenção, daí isso vai dar origem às nossas equações que a gente viu. Se eu fixar o contrário, eu vou mudar os sinais nas equações, certo? E aí, para resolver fixando o eixo e a quantidade de movimento, eu vou fixar sempre os eixos x, y, z, seus sinais, e vou colocar todas as forças de velocidades em relação a esses gestos. E vou fixar, por exemplo, positivo como um sentido da regra da mão direita, e todos os sinais vão ser relativos a esses sinais, e o sentido contrário vai ser o contrário. Tá? Beleza aí? Alguma dúvida? Deu para entender bem? O professor, Oi. Se o torque do eixo fosse diferente de zero, o que implicaria? É só tipo uma somar a mais no final das contas? Aqui o torque, nesse exercício em particular, o torque de eixo é diferente, é zero, certo? Existiria um torque de eixo, por exemplo, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Isso é um pouquinho bom até se perguntar, porque às vezes é meio confuso isso. Se eu, por exemplo, colocasse um suporte nesse sistema aqui, certo? E estivesse fixando isso no chão, eu estou olhando isso daqui de cima, tá? A princípio, a direção Z aqui está para cima, né? Eu estou horizontal aqui, certo? Eu poderia ter vários sistemas aqui, eu poderia ter isso horizontal, vertical, mas independente disso, vamos olhar isso de cima, eu estou fixando isso no chão, certo? Aí eu estaria segurando isso daqui por um torque de eixo, ou seja, porque aqui eu não estou fazendo uma força, e sim eu estou fazendo um torque para segurar isso daí parado, certo? Mas nesse sistema aqui, eu coloquei dois suportes aqui, né? Um suporte aqui e um suporte aqui. E aí, eu não tenho mais um torque de eixo, ele não está no centro e impedindo esse sistema de rodar, como eu tenho aqui, por exemplo, né? Então, isso aqui seria, aqui sim eu teria um torque de eixo, porque ao fluido sair aqui e aqui, eu vou fazer a tendência isso daqui rodar, e eu vou segurar isso daqui parado, e aí eu tenho um torque de eixo, eu vou colocar meu sistema de referência aqui, certo? Aqui não, eu coloquei um sistema aqui e aqui, então eu não tenho mais esse termo aqui, esse torque de eixo agora vai para zero. Certo? Eu estou segurando o sistema através das forças Rx1 e Rx2. Por isso que eu resolvi fazer esse exercício, porque é mais comum a gente ver igual a esse, que é igual está no livro, né? Por isso que eu estou segurando isso por um torque de eixo, ou igual a isso, que eu estou segurando isso por um torque de eixo, ou num ventilador, numa bomba, eu sempre estou girando o sistema, e eu vou ter um eixo que vai impedir que isso rode, ou permitir que isso rode parcialmente, ou totalmente, ou causando... Esse exercício eu resolvi fazer porque ele é um pouquinho diferente e ele nos ajuda, eu acho, conceitualmente a entender um pouco, né? Então, ao invés de ter um torque de eixo, eu tenho duas forças. Só que essas forças causam também um torque. Então, eu coloquei o sistema de referência aqui. Essa força Rx, aplicada nesse ponto, ela é uma força vezes esse raio. Isso vai impedir que o sistema rode em relação a esse ponto. E aí eu calculo o torque. Certo? Que é essa força aqui. Assim como a pressão aplicada a essa área aqui, também vai ter um torque. As duas têm a mesma direção, que as duas estão para a direita aqui, e causando, então, um torque em relação no sentido contrário ao do relógio. Então, do relógio é positivo, ele é negativo aqui, porque ele está no sentido contrário, certo? Deu para entender, não? Serve basicamente para impedir, tipo, um pouco do giro, é isso? Vai impedir o quê? É isso daqui de girar, né? Ele vai impedir isso daqui de girar. Como ele não está girando, eu posso colocar o meu sistema de referência em qualquer ponto. Ao escolher esse ponto aqui, eu zerei o momento angular que eu estou fazendo, ou o torque, em relação ao que está acontecendo em 2, certo? Porque a força em 2 e a massa em 2, ela passa pelo eixo. Então, ao escolher esse sistema de referência, eu só tenho um torque no sistema causado por essa força e essa pressão e essa entrada de massa, que é o que a gente está escrevendo aqui,
certo? Aqui, isso aqui foi para zero, porque eu passei, e isso aqui foi para zero. Se eu colocasse, deixa eu colocar aqui, se eu colocasse meu sistema de referência aqui, essa equação, aí isso daqui iria para zero, e isso daqui iria para zero. Por quê? Porque eu estou passando a minha força Rx1 pelo eixo zero aqui, certo? E a minha pressão aqui está sendo aplicada exatamente nesse sentido, nessa direção, está passando pelo eixo, então isso aqui iria a zero. E essa massa aqui estaria causando uma quantidade de movimento angular aqui, que passa pelo eixo, que também iria para zero. E aí, ao invés de calcular o Rx1, eu calcularia o Rx2. Se quiser testar, vai ter que dar exatamente esse Rx2 que a gente calculou. E aí eu iria para a equação de cima e calcularia o Rx1. Dá para fazer da mesma forma. Nesses exercícios aqui, fica mais fácil eu colocar o meu sistema de referência aqui no centro, certo? Justamente porque daí eu vou calcular um torque de eixo, que é em relação a este eixo O, que é a mesma coisa que eu faria aqui, certo? Aí eu colocaria o meu sistema de referência aqui. Logicamente, esse exercício dá para calcular se eu colocar o sistema de referência aqui também, mas ele fica bem mais difícil de resolver. Então, de novo, eu vou colocar o meu sistema e minha origem, meu volume de controle, de uma forma que facilite a solução, certo? Então, aqui eu escolhi, no caso aqui, deixa eu apagar para não ficar confuso para vocês, eu escolhi essa origem aqui, certo? E aí, com isso, eu estou possibilitando calcular o Rx1 e não o Rx2. Só que daí eu vou usar a equação de cima para calcular o Rx2. Não sei se foi essa a pergunta, se ficou claro a resposta. Ficou sim, professor. Obrigado. Então, beleza? Alguma outra dúvida ficou no exercício? Principalmente, o que fisicamente essa equação é, o que ela representa, isso aqui que eu acho que é o mais importante, né? Então, de novo, eu tenho forças, esse termo aqui é a entrada ou saída de massa, certo? Então, aqui vem o sinal do M ponto, isso daqui vai estar multiplicado pelo RV, e aqui vem um sinal que a gente vai usar como convenção fixar um sistema um sinal de referência. Aqui é o mesmo sinal que vem daqui, e é o mesmo sinal que vai vir daqui, né? Então, eu vou fixar a mesma coisa, e é o mesmo sinal do torque de eixo, né? Então, se eu estou falando que o sentido do relógio, por exemplo, é positivo, eu vou considerar tudo isso positivo, ou se ele é negativo, tudo negativo, assim por diante, tá? E aí vem o que antes era dado pelo sinal da velocidade, agora é o sinal do momento, né? E aí, o que cada um desses termos representa? Isso daqui é a variação no tempo da quantidade de movimento angular, isso daqui é um torque de eixo em relação ao sistema de referência que eu vou escolher, então se ele está girando em relação a esse sistema de referência, eu vou ter um torque de eixo. E aqui são os torques relativos às minhas forças de campo e força de superfície. Então, eu vou, para cada força de superfície aplicada, eu tenho um torque, e a força de campo, eu tenho um torque sobre cada pedacinho da massa que está causando uma quantidade de movimento angular, certo? Aqui no caso, tá, a gente desprezou no exercício aí, e em geral ele vai ser pequeno perto das outras, ou ele é até zero também, em algumas das situações aí. Então, vamos pegar essa situação, por exemplo, o que seria aqui, se eu olhar isso aqui de cima, né, isso aqui está horizontal, né, eu estou olhando de cima, eu tenho o peso do fluido aqui, tenho o peso do fluido aqui, então o peso do fluido está indo na direção da tela aí, né, entrando na tela, mas eu não tenho esse peso fluido causando uma quantidade de movimento angular ou um torque no meu sistema, porque ele é simétrico, né? Eu teria um peso atuando nessa direção para dentro da tela, nessa direção para dentro da tela, mas ela é simétrico, então eu não estou causando nenhum... O peso do fluido não está causando nenhum torque que está causando a direção do que eu estou calculando, tá? Mas, assim, pode ter algumas situações em que isso pode acontecer, tá? Se isso daqui, por exemplo, for vertical, aqui eu teria um pequeno torque que ele desprezou aqui, mas o próprio peso do fluido poderia fazer com que isso girasse um pouquinho, tá? Em relação a essa origem aqui que a gente escolheu, certo? E aí, a equação fica um pouquinho mais complicada, mas a gente vai ver direitinho, a gente vai resolver mais alguns exercícios aí nas aulas de exercícios, que se ficar dúvida, a gente volta a esses sinais. Beleza?
Alguma dúvida aí ou podemos seguir? Então, eu vou seguir, né? Se der dúvida, vocês me parem. Agora a gente vai entrar na quarta lei, que é o eu passei rápido para a quantidade de movimento angular, porque a gente vai ver só exemplos mais simples. A gente vai voltar a falar quantidade de movimento angular com mais detalhe lá no capítulo 10, tá? Que as máquinas de fluxo são basicamente bem influenciadas pela variação da quantidade de movimento angular, porque tanto bombas, turbinas, ventiladores, tudo isso vai ser causado por essa, pode ser calculado por essa quantidade de movimento angular, tá? Então, a gente vai entrar na equação de energia, conservação de energia, que vem da primeira lei de termodinâmica, né, onde a gente sabe que a energia se conserva, e os agentes externos, que antes eram forças ou torques, agora, o que pode causar variação de energia no sistema? Fluxo de calor, que é dado por esse sistema aqui, e fluxo de trabalho, que é dado por esse segundo termo aqui. Por convenção, nas equações que a gente está usando, então, ele vai ficar assim, depois a gente vai entender também direitinho lá, quando a gente falar de bombas e turbinas, por que a gente usa essa convenção, mas, de novo, daria para fazer o contrário. A gente usa que calor adicionado ao sistema é positivo, e trabalho, fluxo de trabalho para o sistema, ele é positivo se eu vou ter um trabalho do volume de controle sobre o meio. Certo? Se fosse o contrário, eu teria um sinal positivo aqui, mas aí eu vou ter que usar a mesma convenção em todos os sinais. Mas, de acordo com a anotação do livro, eu estou usando fluxo de calor positivo entrando e fluxo de trabalho positivo se ele é causado do volume de controle sobre o meio. Se ele é do meio sobre o volume de controle, ele vai ser negativo. Tá? Então, logicamente, se ele é do meio para o volume de controle, ele vai adicionar energia ao sistema. Se ele é do volume de controle sobre o meio, ele vai retirar energia do sistema. E o calor é a mesma coisa. Se ele é adicionado ao sistema, ele vai aumentar a energia do sistema. E se ele é retirado, ele vai diminuir a energia do sistema. Né? Então, vamos lá. Então, essa convenção é importante. E para fluxo de energia, como ele não é vetorial, esse vai ser o sinal mais importante que a gente vai considerar aí, tá? Aí, como a gente já tinha visto lá nas primeiras aulas, eu vou trabalhar com energia extensiva aí, né? Então, a energia extensiva é a energia intensiva multiplicada pelo dm, certo? Esse dm, então, é o ρdV, e a energia intensiva é dada pelas três energias aí que a gente tem, que é a energia interna, que vem basicamente da variação de temperatura, né, como a gente vai ver nos exercícios, a energia cinética, que é a variação de velocidade, e a energia potencial, que é a variação de posição, certo? Então, aqui a gente vai substituir essa energia intensiva aqui, e a cada elementozinho dm aqui carrega com ele uma energia, certo? Ela vem dessas três energias. Ela tem uma energia cinética, ela tem uma energia potencial e tem uma energia térmica. E para aumentar ou diminuir a energia do sistema, eu vou ter que variar alguma dessas três energias aqui. Tá? Então, a gente vai usar a mesma equação lá que a gente viu. Então, o agente externo variando a energia do sistema, que é o dE/dt, que no caso a gente viu é calor ou trabalho, certo? Isso aqui vai causar uma variação no tempo da energia do sistema, aqui então dm vezes o E, e aí mais a entrada ou saída de energia pela superfície de controle, que é, de novo, o M ponto, que é isso daqui, vezes a energia intensiva, que aqui no caso, aquele eta, né, que a gente trabalhou, é igual ao Ezinho, né, e o nosso N, naquela equação geral, é o energia, certo? E essa energia está sendo dividida em três: cinética, potencial e interna. Certo? Então, esse fluxo de calor do trabalho é o agente externo. Né? E aí eu vou ficar, então, com essa equação aqui, sendo que o Ezinho é dado por isso daqui. E aí eu tenho vários tipos de fluxo de trabalho que eu posso ter no meu sistema, certo? Que aí eu tenho um fluxo de trabalho causado pelas forças de superfície, certo? Então, se eu tenho uma força
aquela força de superfície está causando um fluxo de trabalho, como a gente vai ver. Eu vou dividir esse fluxo de trabalho, assim como eu tinha um torque de eixo lá atrás, ou eu tinha uma situação, eu vou dividir isso também, essa força em normal e cisalhamento. Então, se eu tiver uma força, eu posso ter uma força normal e cisalhamento, a gente vai ver daqui a pouquinho nos exercícios, hoje talvez não tanto, mas depois a gente vai ver nos exercícios da aula que vem, e depois a gente vai voltar a ver isso nos capítulos 8, 9 e 10 lá, que ao movimentar o fluido eu estou causando um fluxo de trabalho, e esse fluxo de trabalho fica mais fácil a gente dividir em normal e cisalhamento. De novo, o normal vai vir da força normal, certo? E a gente vai ver que ele vai dar origem à pressão. A gente vai ver daqui a pouquinho por quê. E esse cisalhamento, logicamente, é devido às forças de cisalhamento. Eu posso ter outros aqui, que a gente vai ver alguns exemplos, se eu tiver algum outro fluxo de trabalho aplicado ao sistema, dependendo dos exercícios, a gente pode ter algum deles aplicado. Tá? Mas somando todos os fluxos de trabalho que eu tenho aqui, que eu posso enxergar nos problemas que eu vou estar resolvendo, eu tenho o que a gente chama de trabalho de eixo, certo? Que é o trabalho que está sendo transferido para fora através da superfície de controle, certo? Então, aqui ele dá alguns exemplos, né? O trabalho produzido por uma turbina, trabalho requerido para acionar um compressor, de um ventilador, assim por diante. Eu tenho várias coisas que vão causar variação de energia aí, certo? E esses são alguns exemplos. E aqui estão os exemplos por que ele é positivo e negativo, por exemplo. Então, por que eu convencionei chamar isso aqui de negativo? Porque eu estou chamando isso de negativo. O fluxo de trabalho de uma turbina vai dar um trabalho de eixo positivo. Ou seja, na turbina, eu estou pegando energia do fluido e transferindo para fora, certo? E eu estou chamando isso de positivo. Numa bomba, que é o contrário, ou num compressor, assim por diante, eu estou fazendo o contrário. Eu estou pegando energia de fora, energia elétrica, por exemplo, e transformando isso num rotor, rodando o sistema lá, rodando as pás do sistema e tal, e comprimindo esse gás, por exemplo, que é um compressor, ou movimentando o fluido, que é uma bomba, né? E aí esse trabalho é, por convenção, chamado de negativo, porque eu estou transferindo energia de fora para dentro, certo? Então, esses são os sinais que a gente vai usar aqui, e aí a gente sempre volta a isso. Lembra sempre que turbina é positivo e bomba é negativo. Ou seja, turbina é positivo porque eu estou captando energia do fluido e gerando para fora, né? Uma bomba, um compressor é o oposto. Eu estou pegando energia de fora e transferindo para o fluido. Seja para aumentar a sua massa específica, que é o caso de um compressor, seja para aumentar a sua velocidade, como é o caso de uma bomba, ou para movimentar o fluido, né, no caso de uma bomba, ou de um ventilador, por exemplo, que o ventilador eu estou usando energia para rodar as pás do ventilador e movimentando o fluido. Então, aí eu estou pegando o fluxo de trabalho de fora, um trabalho de eixo, e jogando essa energia aí para o fluido. Tá? É isso que a gente vai ver nos exercícios aqui. Então, vamos lá. Se ficar dúvida, vocês voltem a me falar, tá? Então, eu tenho aqui essa que a gente acabou de ver, e esse fluxo de trabalho eu estou dividindo aí em forças normais e superfície. Então, toda a força de superfície aqui, eu tenho a força normal e a força de cisalhamento. A força normal e de cisalhamento vão causar uma tensão normal e uma tensão de cisalhamento, né? Lembra que essa tensão normal, ela vai dar origem à pressão, porque eu estou pegando o meu volume de controle, essa superfície de controle são as fronteiras aí do volume de controle, e eu tenho uma pressão sobre esse fluido, certo? A pressão sobre esse fluido, que é essa tensão normal, ela é a própria pressão que a gente está fazendo, certo? Então, eu tenho duas, uma delas é uma normal. Então, qual que é o fluxo de trabalho relativo a essa tensão normal? É a tensão normal vezes o dA, que aqui é como se eu tivesse uma força, certo? Uma força normal. Então, para cada elementozinho aqui da minha superfície de controle, eu tenho a tensão normal, multiplicada pela área, eu tenho a força normal. Certo? A força multiplicada pela velocidade vai me dar um fluxo de trabalho, certo? Então, é isso que eu estou calculando aqui. A cisalhamento é exatamente o mesmo princípio. Eu tenho uma força de cisalhamento, que é dada pela tensão de cisalhamento vezes dA, e essa
fluxo de cisalhamento aqui é dado por essa tensão de cisalhamento vezes a velocidade, que é basicamente uma força de cisalhamento, multiplicado pelo dA, vai me dar um W ponto de cisalhamento aqui, certo? Aqui, acho que eu vou pular. E aí eu vou substituir isso lá na equação. Vamos supor que eu tenho então aqui eu tenho o fluxo de calor, certo? Aí o fluxo que eu estou gerando, que seria o equivalente ao nosso trabalho de eixo, lá na equação de quantidade de movimento, mas aqui, por exemplo, se eu tivesse uma bomba, uma turbina, que é quanto que eu estou transferindo de fluxo de trabalho para dentro ou para fora, e da escolha do meu volume de controle. Isso a gente vai ver que é basicamente o que a gente quer calcular na maioria dos exercícios. E aí eu tenho, esse aqui vamos esquecer por enquanto, eu posso ter outros aí, mas vamos desprezar um pouquinho isso daqui. Eu tenho esses dois, que é o cisalhamento e o normal, e eu vou tratar esse daqui um pouquinho diferente dos outros aqui, porque a gente vai ver daqui a pouquinho por quê, mas eu tenho essa tensão normal. Por que eu vou tratar ele um pouquinho diferente dos outros? Que eu vou chamar isso aqui esse daqui é uma integral sobre o volume de controle, e eu vou passar ele para o lado de cada equação, certo? E a gente já viu que essa tensão normal aqui dá origem à pressão. E vocês estão vendo que aqui eu tenho um termo que é muito parecido com esse termo aqui, né? Então eu tenho VDA, que é a mesma coisa que eu tenho VDA aqui, e aqui eu tenho energia vezes o ρ, e aqui eu tenho uma tensão normal, certo? E essa tensão normal é a pressão. Então, eu vou fazer uma manipulação matemática aqui para facilitar um pouquinho a equação para a gente, mas não precisa necessariamente fazer isso. Mas eu vou pegar essa tensão normal e vou jogar lá para o lado direito da equação, e eu vou somar com esse termo aqui, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei a tensão normal, né, calculei esse termo que joguei para o lado direito e vou somar com isso daqui. Então, aqui eu vou ficar com energia, ou energia vezes ρ aqui, e aqui eu vou ficar com tensão. O resto é tudo igual, certo? Então, eu vou jogar ele lá para dentro. Tá? Essa equação aqui, desse termo aqui, eu vou pegar isso daqui, não sei se vocês lembram, mas aqui eu tenho o volume específico, é 1 sobre ρ, certo? Eu estou chamando aqui de volume específico, Vzinho, tá? Esse Vzinho com esse símbolo aqui, igual a 1 sobre ρ. Então, eu estou pegando essa equação aqui e estou multiplicando e dividindo por ρ, tá? É como se eu estivesse multiplicando e dividindo por ρ, e esse ρ é igual a esse V aqui, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou ficar com o ρ aqui, eu vou somar lá, e eu vou ver que aqui eu tenho essa pressão aqui, tá? Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu peguei a tensão normal, joguei para o lado direito, somei isso daqui, e eu multipliquei e dividi pelo ρ aqui, certo? E aqui, então, eu vou ficar com, passando aqui para baixo, vou ficar com tudo igual, e aqui eu vou ficar com essa pressão, onde essa tensão normal aqui, com sinal negativo, lembra que o dA é sempre para fora, e a pressão é sempre para dentro, certo? Então, eu vou ter uma pressão aqui para dentro do volume de controle. Então, como eu tenho pressão para dentro, eu vou multiplicar isso aqui por um sinal negativo. Então, esse sinal aqui vai se transformar em positivo, certo? Por causa disso aqui. Tá? Então, ao jogar essa tensão normal para o lado de lá, eu fiquei com esse termo aqui de energia intensiva mais PV, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu vou ficar com energia, que é energia interna, energia relativa à pressão, que não é bem uma energia, mas a gente lembra que a gente chamava isso daqui de energia mecânica lá na equação de Bernoulli, né? Aqui é a energia cinética e aqui a energia potencial. Então, eu joguei esse termo aqui para o lado direito, somei a esse termo aqui direito e somei aqui. Então, esse termo aqui, ele não é exatamente, principalmente esse termo da pressão, ele não é exatamente relativo à movimentação de fluido, mas ele foi jogado para a direita e está somado a isso para facilitar o entendimento físico, e a gente vai ver depois na interpretação física da equação de energia por que a gente fez isso, tá? Mas, basicamente, se vocês lembram de termodinâmica,
uma partícula se movimentando, ou um DM se movimentando, ela tem um potencial de movimentação que vem da energia daquele sistema. E essa energia vem da temperatura, por isso a gente tem energia interna aqui, vem da velocidade, ou da energia cinética, vem da posição, que é a energia potencial, e vem da pressão, certo? Que é o gradiente de pressão que pode fazer o fluido se movimentar. Então, eu tenho essas quatro termos aqui que vão nos relacionar à movimentação de fluido. 3 deles a gente já viu lá na equação de Bernoulli. Na equação de Bernoulli a gente deduziu a partir das forças e quantidade de movimento. E a gente vai ver que a quarta, o elemento aqui, vem da conservação de energia interna, certo? Então, as 4 somadas vão se conservar se eu tiver um sistema ideal. Ou se eu tiver saída ou entrada de energia de um sistema, seja por calor, seja por fluxo de trabalho de cisalhamento ou outros, eu vou alterar a energia do fluido se movimentando através da temperatura, da pressão, da velocidade e da posição. Tá? E, além disso, eu ainda tenho aquele termo que eu posso ter a variação no tempo da energia interna aí do meu sistema. Tá? Então, vamos ver se ficou clara a equação. Primeiro, deu para entender bem? Se ficou... Pode falar. Pode repassar aquela parte do menos sigma NN que virou mais PV? Eu não... Essa vem aqui do desenho. Lembra que o meu dA aqui é sempre para fora, certo? Então, assim como na convenção de entrada ou saída de massa, a minha massa está sempre entrando. Por convenção também, a minha pressão, na verdade, a minha pressão, convenção não, né? Se eu tiver um volume de controle, a pressão não tem direção, certo? A pressão, ela atua em todos os lados. Mas, ao pegar um volume de controle, a pressão do meio externo para o meu volume de controle, ela exerce uma força na direção contrária ao volume de controle. Ou seja, ela é sempre para dentro. Então, essa tensão normal vezes o dA, aqui, ela vai sempre ter um sinal que multiplicado vai dar positivo. Ou seja, para transformar isso em pressão, certo? Ela vai ter o pressão para dentro do volume de controle e dA para fora. Então, esse sinal negativo, ele vai se transformar em positivo. Então, ele vem dessas duas coisas. Primeiro, que eu tinha esse sinal aqui, lembra? Por convenção, a gente usou esse sinal negativo, certo? Ao colocar esse sinal negativo, eu estou pegando um fluxo de trabalho sempre negativo em relação ao meu fluxo de trabalho. Aí, o fluxo de trabalho pode vir de forças, certo? No caso aqui, o fluxo de trabalho que a gente está chamando de normal vem da força normal, certo? Então, ele é a força normal vezes velocidade. A força normal é dado pela tensão normal vezes a área, certo? Então, esse sinal aqui vem pela nossa convenção de ter esse sinal aqui, certo? Então, na equação, ele aparece aqui negativo, certo? Mas ele vai se transformar em positivo porque eu tenho essa pressão para dentro e o dA para fora. Não sei se ficou mais claro agora. Ficou um pouco, sim. O problema é que o dA, essa passagem que você faz, o dA ali, ele não está só no produto escalar com V, você não teria que depois usar ele, não entendi isso. Então, mas são duas coisas diferentes, né? Então, pergunta se perguntar. Uma coisa é esse produto escalar aqui, certo? Que é o produto escalar, que eu quero saber se a massa está entrando ou se ela está saindo. Esse daqui é um sinal. Não tem nada a ver com esse sinal que a gente está falando. O sinal que a gente acabou de ver é um sinal que, na verdade, desse termo aqui, é um sinal que vem, por exemplo, se a energia está aumentando ou diminuindo, ou se a energia está aumentando ou diminuindo, por exemplo, esse sinal vai vir, a gente vai ver daqui a pouquinho nos exercícios, né? Se a velocidade está aumentando ou diminuindo, se a posição está aumentando ou diminuindo, se a temperatura está aumentando ou diminuindo, e a mesma coisa a gente vem da pressão, que eu vou ter um sinal que vem da pressão, que é se a pressão está aumentando ou diminuindo. Então, isso, na verdade, ele vem, não tem nada a ver com a entrada ou saída de massa. A entrada e saída de massa continua
no sinal daqui. Esse sinal aqui é o sinal de saber se a energia é positiva ou negativa, ou se a variação de energia vai ser positiva ou negativa. Então, ele vem do fato de eu ter um dA para fora, um sinal, e dessa força aplicada aqui, certo? Está para lá, certo? E a pressão está para dentro. Certo? Então, vamos ver se eu consigo explicar melhor. Esse fluxo de trabalho aqui, ele tem um sinal negativo por convenção aqui, certo? Que é se eu tenho um fluxo de trabalho causado por vários motivos aí, ele é positivo se ele é causado do volume de controle sobre o meio, certo? No caso da nossa pressão aí, é como se eu tivesse uma pressão apertando a superfície de controle. Essa pressão apertando a superfície de controle, ela vai dar um sinal contrário ao dA, certo? Então, é aí que ela vem no sinal positivo. Mas ela não vem dessa multiplicação aqui. Ela vem pelo fato do sentido dele ser aplicado ao volume de controle ou retirado do volume de controle. Beleza, agora foi. Agora foi. Valeu. Tá bom, se ficar dúvida, a gente volta aí na aula que vem, mas assim, é importante entender todos os sinais, né? Que até os sinais da equação de energia não é tão crítico. O sinal mais complicado para entender o fluxo de energia é justamente esse sinal negativo aqui do fluxo de trabalho. E aí, então, o fluxo de trabalho, os sinais que vêm, tanto daqui, desses termos aqui, quanto desses termos aqui, eles estão mais relacionados a saber se a energia está aumentando ou diminuindo, certo? É isso que a gente tem que saber. E o calor é mais fácil da gente entender, né? Porque calor adicionado é positivo, ou seja, eu estou aumentando, por exemplo, se eu estou aquecendo um sistema, eu estou aumentando a energia lá dentro, isso é fácil de entender. O W ponto é um pouquinho mais difícil de entender, mas a forma mais fácil que eu tenho de explicar, até nos exercícios, talvez isso fique mais claro, é vocês imaginarem as duas situações, uma bomba e uma turbina, né? Uma turbina, por exemplo, tem um W ponto positivo. Eu estou gerando energia, certo? Então, é uma quantidade de calor, de fluxo de trabalho que está sendo, como a gente diz, está aproveitando a energia do fluido e transferindo essa energia para fora. Então, ela é positiva. Então, a turbina é positiva. E a bomba é justamente o contrário. Ela está usando energia, ou compressor, bomba, ventilador e tal, ela está pegando energia de fora e transferindo para o fluido. Então, ele é negativo, por isso que vem esse sinal negativo aqui. O sinal desses termos aqui, eles vêm exatamente desse significado, né? Se eu estou transferindo para dentro ou para fora aí do meu sistema, eu estou relacionando a esse sinal dessas energias, desse sistema aqui. Aqui é tudo positivo por causa disso. Mas se ficar dúvida, a gente volta a isso na aula que vem, né? A gente está terminando aqui. Eu ia até fazer isso daqui, mas são 9h30, a gente começa então na aula que vem fazendo um exercício mais simples possível aqui, que é um compressor, e a gente até pode resolver alguns exercícios. Não, desculpa, aqui a temperatura está variando também. Eu poderia até ter um compressor isotérmico, por exemplo, que eu até ia pôr um isotérmico aqui para facilitar, mas eu pus um com variação de temperatura. Mas um compressor, normalmente ele é desenhado dessa forma aqui, onde a gente está captando um fluido aqui com uma velocidade baixa, no caso aqui ele tem um tanque muito grande, ele está pegando um fluido numa velocidade 1 e comprimindo esse fluido e jogando esse fluido com uma velocidade 2 aqui, numa determinada área. Tá? Então, esse ar, então ele está sendo pego da atmosfera, esse tanque grande aqui está aberto da atmosfera e comprimindo. Aí eu estou aumentando, aqui eu estou a pressão atmosférica, a temperatura atmosférica, e estou jogando esse fluido com uma pressão diferente da atmosférica, uma temperatura diferente da atmosférica. E aí ele pede para determinar a taxa de transferência de calor aqui, ou seja, quanto de calor eu tenho que jogar o sistema aqui para eu conseguir comprimir esse ar, ou quanto de fluxo de trabalho eu poderia jogar e assim por diante, né? Então a gente vai começar a aula que vem fazendo uma revisão da equação de energia e resolvendo este problema específico, mas basicamente a aplicação da quantidade de movimento, a conservação de massa, conservação de quantidade de energia, né, aplicando isso daqui. Aí eu
eu vou explicar direitinho os termos aqui, a gente resolve basicamente um exercício simples aqui para a gente começar. Tá? Mas o principal que eu queria dar era a equação da energia, para a gente já entrar na aula que vem, fazendo uma revisão dela e entrando nos exercícios. Tá? Acho que por hoje é só. Se ficar alguma dúvida de novo, eu vou parar a gravação aqui, mas se tiver alguma dúvida sobre o que foi falado na aula aqui, a gente fica mais alguns minutos.